Imagina você entrar no salão mais luxuoso do mundo e ser atingido por um cheiro tão forte de urina e suor que seus olhos ardem. Esse não é um beco sujo, é o quarto da rainha. O perfume mais caro do século XVI não era o luxo, era a sobrevivência, porque por baixo de 18 camadas de seda e ouro, as mulheres mais poderosas da terra escondiam feridas, dentes podres e um segredo que os historiadores tentaram abafar por séculos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai tirar a coroa do lugar e olhar embaixo dela, literalmente. A história da higiene da realeza europeia é uma história que envolve política, medicina, classe social e um nível de desconforto físico que a maioria das rainhas de retratos bonitos jamais teria admitido publicamente. De Elizabeth I da Inglaterra, Maria Antonieta da França, Isabel de Castela até as czarinas russas. Cada corte tinha suas especificidades, os seus rituais de beleza ou a falta deles, e cada um desses rituais ou ausências revela algo sobre como aquela sociedade entendia o corpo, a feminilidade, o poder e os limites do que era possível fazer quando você usava 18 camadas de roupa e não tinha acesso a muita água quente corrente. Antes de mergulhar nos casos específicos, eu preciso estabelecer o que higiene significava na Europa medieval e moderna, porque o erro mais comum que o público comete quando ouve rainhas não tomavam banho é projetar o nosso padrão contemporâneo em cima de uma realidade completamente diferente. O historiador Keith Thomas e a historiadora médica Carole Radcliffe, em vários estudos sobre medicina medieval, são categóricos. A higiene pessoal era praticada na Europa medieval e moderna, mas de formas radicalmente diferentes das contemporâneas, guiadas por teorias médicas que hoje parecem absurdas, mas que faziam sentido perfeito dentro do conhecimento da época. A teoria médica dominante até o século XVII era baseada nos 4 humores de Galeno, uma herança da medicina greco-romana que viu o corpo humano como um sistema de equilíbrio entre 4 fluidos: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Dentro desse sistema, a pele era entendida como uma membrana com poros que podiam se abrir ou fechar. E a água quente era vista como algo que abria os poros e deixava o corpo vulnerável à entrada de ar doente, miasmas e, eventualmente, a peste e outras doenças. Essa teoria não era ignorância pura, era um sistema coerente de causalidade que simplesmente tinha a causa errada para o efeito certo. Banho frequente em água quente era, dentro dessa lógica, perigoso. Não era frescura, era medicina. Isso significa que quando a gente fala que a Elizabeth tomava banho uma vez por mês, quisesse ou não, a frase frequentemente atribuída a ela nos livros populares de história, a gente precisa entender que isso não era negligência, era uma prática médica normal para o período. E o quisesse ou não é provavelmente uma adição posterior que tenta dramatizar o que era rotina. A questão não é o que as rainhas faziam, se elas eram sujas porque não ligavam por higiene. A questão é que o conceito de higiene que elas praticavam era diferente do nosso e dentro das suas próprias regras fazia bastante sentido. E ao mesmo tempo, e aqui é onde fica interessante, as consequências médicas dessas práticas eram reais e documentadas. E a realeza sofreu de condições que hoje são trivialmente tratadas de maneiras que o período não tinha como resolver, não tinha ferramentas. A Elizabeth I é provavelmente o caso mais famoso e mais distorcido da higiene real, e eu preciso fazer aqui o que eu faço sempre: separar do que é documentado do que é mito. A frase "eu não tomo um banho ao mês, precisando ou não", que circula, que é atribuída a Elizabeth em incontáveis livros, não tem fonte verificável. Nenhum historiador sério conseguiu rastrear essa citação a um documento da época. Isso não significa que é falsa quanto ao comportamento, mas significa que a frase não foi dita provavelmente dessa maneira. E atribuir citações sem fonte a figuras históricas é exatamente o tipo de coisa que destrói uma credibilidade. O que é documentado sobre a higiene da Elizabeth I
Vem de uma combinação de registros da corte, inventários de roupas e perfumes e relatos de contemporâneos que interagiam com ela. Essa é a forma que você sempre tem que fazer quando você for pesquisar uma fonte. Quem disse, quando disse, tá em algum documento? E o que a gente encontra nessas fontes não é a imagem de uma rainha suja, mas é a imagem de uma rainha que dedicava tempo e recursos consideráveis à manutenção da aparência e que enfrentava os desafios físicos do seu corpo com uma combinação de pragmatismo, vaidade e os recursos médicos disponíveis no período. O ritual de higiene da Elizabeth I envolvia a lavagem das mãos e rosto diariamente, uso extensivo de lenços perfumados, troca regular de roupas de banho de linho e banhos completos com frequência, que variava, mas não era mensal de forma tão rígida quanto a citação popular sugere. O que era consistente era o uso de perfumes e águas perfumadas em quantidades que os registros de despesas da corte documentam claramente. Quantidades absurdas de almíscar, algália e água de rosas aparecem nos registros da realeza. E não era decoração de ambiente, era perfume corporal. Porque às vezes a solução para um problema de higiene não era resolver o problema, era tentar vencer no cheiro. Mas aqui está o problema médico real que a Elizabeth enfrentou e que é muito mais interessante do que a questão do banho. Ela tinha dentes podres. Isso é documentado por vários observadores estrangeiros que a viram em audiências ao longo do seu reinado e que comentaram sobre dentes pretos e com mau hálito, com uma franqueza que a diplomacia da época normalmente não permitia. O André Roral de Maizet, embaixador francês que a visitou em 1597, quando ela tinha 64 anos, deixou um relato. Os dentes dela eram negros, uma desvantagem que os ingleses pareciam sujeitos por causa do uso excessivo de açúcar. Isso é um dado historicamente fascinante, porque revela um problema de saúde pública específico da Inglaterra Tudor, que tinha pouco a ver com higiene pessoal e muito a ver com acesso ao açúcar. A cárie dentária, como condição generalizada nas classes altas inglesas do período, era diretamente relacionada ao aumento do consumo de açúcar, que o comércio colonial tornou possível, e as classes mais ricas que tinham acesso ao açúcar então tinham mais cárie. A Elizabeth não tinha dentes ruins porque era descuidada, tinha dentes ruins porque era rica o suficiente para comer açúcar em quantidades que destruíam o esmalte numa época em que a medicina dentária não existia como disciplina reconhecida e a extração era a única solução para um dente com problema. No final da vida, Elizabeth usava pedaços de pano para encher as bochechas em aparições públicas e melhorar a aparência do rosto que os dentes perdidos tinham afundado. Isso é documentado e é um detalhe que diz muito sobre a mulher. Vaidade suficiente para usar próteses improvisadas, determinação suficiente para continuar aparecendo em público com idade avançada, num período em que muitos não chegavam a 50 anos, e consciência política suficiente para entender que a imagem da rainha precisava ser gerenciada até o fim. A higiene e a aparência da Elizabeth foram instrumentos políticos, tanto quanto qualquer discurso ou decreto. E existe mais uma dimensão da higiene da Elizabeth que raramente é discutida, mas é medicamente muito relevante. Aparece em só uma biografia. Isso de forma bem relatada. Ela sobreviveu à varíola em 1562 com 30 anos de idade e a doença deixou as marcas visíveis no seu rosto. A maquiagem pesada que ela passou a usar depois disso, a base que tinha chumbo, não era apenas vaidade, era uma tentativa de cobrir cicatrizes que eram na época marcas visíveis de vulnerabilidade e fragilidade, coisas que uma rainha que governava sozinha no mundo de homens não podia se dar o luxo de demonstrar. E essa maquiagem usada diariamente por décadas foi provavelmente contribuinte para os seus problemas de saúde na velhice, porque envenenamento crônico por chumbo é cumulativo e destrói o sistema nervoso de forma lenta e progressiva. Agora a gente passa e vai para a França. Versalhes é o maior equívoco estético da história europeia e eu vou te explicar por quê.
A gente olha para os retratos de Versalhes, os jardins perfeitamente geometrizados, os salões com espelhos do chão ao teto e roupas de seda e ouro. Imagina um lugar que era um local com excesso de beleza e refinamento. E era, visualmente, lembra que eu comentei em outro vídeo? Olfativamente, era uma das construções mais mal cheirosas que a Europa já produziu. E não é exagero, é um dado histórico documentado por visitantes, diplomatas e os próprios memorialistas da corte francesa. O problema arquitetônico de Versalhes era simples. O Luís XIV construiu um palácio imenso para abrigar a corte inteira sob o mesmo teto, como estratégia política de controle da nobreza, mas não planejou adequadamente o saneamento básico para quantidade de pessoas que precisariam usar aquele espaço. O palácio não tinha banheiros suficientes, não tinha banheiros em número nem remotamente adequado para a população que o habitava. E as consequências eram exatamente o que você imagina. Como eu já comentei em outros vídeos, os corredores de Versalhes eram frequentemente usados como banheiros improvisados. As escadarias tinham o cheiro permanente de urina, os jardins, especialmente atrás dos arbustos, eram destinos conhecidos de quem precisava se aliviar. Os criados usavam os cantos, os nobres que tinham quartos com câmaras sanitárias tinham um pinico embaixo da cama, que alguém precisava esvaziar, e a logística de esvaziar os pinicos de centenas de quartos num palácio construído sem pensar em drenagem era um problema permanente e nunca foi adequadamente resolvido. A Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria, que se tornou rainha da França ao se casar com o Luís XVI em 1770, chegou a Versalhes, vinda de Viena, com uma série de hábitos de higiene que eram, na verdade, mais avançados do que os da corte francesa, o que é irônico, considerando que ela frequentemente foi apresentada como símbolo de excesso e descuido. Ela tinha o hábito de tomar banho regularmente para os padrões da época, usava perfumes, mas também se lavava de forma mais consistente do que muitas das suas damas de companhia. O que tornava a higiene da Maria Antonieta complicada não era a preguiça ou desleixo, era o ritual da corte que a envolvia completamente. O lever e o cocher, os rituais de levantar e dormir da família real francesa, eram performances públicas em que dezenas de pessoas participavam. A rainha se vestia na frente de nobres que tinham o privilégio de ajudá-la. A sua toilette matinal era um evento da corte e dentro desse contexto de performance pública constante, qualquer aspecto de higiene que precisasse ser preservado, precisasse de privacidade, estava permanentemente complicado pela presença do público. A Maria Antonieta, em certa manhã, esperou que lhe trouxessem água para lavar as mãos e à medida que a água ia passando de mão em mão, seguindo o protocolo da hierarquia de quem tinha o privilégio de servir a rainha, ficou fria. Ela lavou as mãos em água fria. Não porque não tinha água quente no palácio mais rico da Europa, mas porque o protocolo de quem podia servir a quem e em que ordem levou tempo suficiente para que a água esfriasse. Esse detalhe encapsula Versalhes, um palácio onde a eficiência funcional foi completamente sacrificada à hierarquia simbólica. A questão do odor em Versalhes não era limitada ao saneamento. As roupas eram um problema específico. As toucas e anquinhas e espartilhos e camadas e mais camadas de roupa que as mulheres da corte usavam eram extremamente difíceis de lavar e tecidos delicados como seda e brocado eram frequentemente só arejados ao invés de lavados. As roupas de baixo de linho que absorviam o suor diretamente do corpo eram sim trocadas mais frequentemente do que as peças externas que acumulavam odores ao longo de semanas, meses ou até anos. O perfume não era luxo nesse contexto, era necessidade sanitária de primeiro nível. E o odor corporal no período não era apenas questão de banho, era questão de dieta, medicina e condições de saúde. E os dentes da corte francesa não eram melhores do que os ingleses. As infecções e abscessos eram comuns. A gota, doença causada pelo acúmulo de ácido úrico relacionado a dietas ricas em proteína e vinho, era amiga das classes altas e causava, além da dor articular, um cheiro específico que era desconfortável.
O Luís XIV, o Rei Sol, que construiu Versalhes como monumento à sua própria grandiosidade, sofria de fissura anal, uma condição dolorosa e produtora de secreção que foi tratada cirurgicamente em 1686 numa operação que se tornou famosa, não pelo paciente, mas porque centenas de cortesãos queriam fingir lealdade ao rei, falaram que tinham essa condição no fiofó para que a cirurgia não fosse só para o rei suportar. Gente, pelo amor de Deus, não vai mexer aqui atrás não, por causa de rei nenhum. Agora vamos para Castela. A mãe da Catarina de Aragão, Isabel I de Castela, que financiou Colombo, que estabeleceu a Inquisição Espanhola com o marido Fernando de Aragão e que é frequentemente apresentada como uma das mulheres mais poderosas da Europa medieval. Ela deixou um registro sobre higiene pessoal, que é um dos mais citados de toda a história da realeza. E ao mesmo tempo um dos mais fora de contexto. Diz a história que ela teria dito que tomou apenas 2 banhos em toda a vida, quando nasceu e quando casou. Eu acreditei nisso, tá? Quando eu comecei a estudar. Mas essa citação ou versão dela não tem fonte primária verificável. O que existe nos registros históricos é evidência de que a Isabel, como muitos dos soberanos da Europa ibérica do período, tinha uma relação com o banho moldada pela geopolítica religiosa específica da Espanha do século XV. A Reconquista, o processo de séculos de guerra entre reinos cristãos e mouros pelo controle da Península Ibérica tinha criado uma equação cultural específica. O banho frequente estava associado às práticas islâmicas e judaicas que os cristãos estavam tentando erradicar ou se distanciar. Os banhos públicos, os hammams, eram uma instituição da cultura islâmica que existia em cidades como Granada até a Reconquista, e a Igreja Católica Espanhola do período associava o uso frequente de banhos com uma heresia moura ou judaica. Não era tomar banho frequentemente, nesse caso em específico, era uma declaração de identidade cristã. Era higiene como política religiosa, o que é um conceito que parece completamente absurdo hoje, mas tinha uma lógica interna coerente dentro do sistema de valores do período. A historiadora Peggy Liss é cuidadosa em não afirmar que a Isabela nunca tomou banho com base na citação popular, mas ela documenta que a sua relação com higiene corporal era moldada por esse contexto cultural específico. O que é inegável sobre a Isabel é que ela governou em campo de batalha, não era uma rainha performática de salão. Ela estava presente em campanhas militares, viajava constantemente, gerenciava um reino em guerra constante. E as condições físicas de uma mulher que passa meses em campo com um exército em movimento são condições que tornam qualquer padrão de higiene irrelevante. Aí agora a gente vai para as czarinas russas do século XVIII e XIX. Elas viveram numa situação paradoxal em relação à higiene. A Rússia tinha a tradição do banho muito mais robusta do que a Europa Ocidental, centrada na banha, sauna e banho a vapor. Era uma instituição cultural russa com raízes profundas, mas as czarinas, que vinham de famílias reais alemãs e europeias, frequentemente traziam consigo também os hábitos e teorias médicas ocidentais, que eram mais restritos em relação ao banho. A Catarina Grande nasceu alemã, mas para governar a Rússia teve que aprender a ser russa, e isso incluía frequentar a banha, uma sauna tradicional onde os russos suavam, tomavam banho e batiam uns nos outros com galhos de árvore em nome da saúde. E olha que eficiente, o vapor abria os poros e o uso de galhos de bétula para estimular a circulação, no final das contas, era uma tecnologia de limpeza corporal eficiente. E o fato de que a cultura russa praticava semanalmente, enquanto cortes europeias evitavam banho por medo de doenças, é uma das ironias da história da medicina. Mas o que realmente matava as rainhas em todas as cortes em todos os séculos não era na verdade o banho ou a falta dele, era o parto. Essa é a verdade médica que domina qualquer discussão de saúde da realeza feminina pré-moderna e moderna. A febre puerperal, infecção bacteriana causada por mãos não lavadas de parteiras e médicos durante e após o parto matou mais rainhas e princesas do que qualquer outra condição.
E aqui a ironia se torna quase insuportável. O mesmo período em que médicos recomendavam não lavar o corpo com frequência, por medo de abrir os poros a doenças, era um dos períodos em que então os próprios médicos não lavavam as mãos antes dos partos, introduzindo bactérias diretamente no corpo das pacientes. Mas isso é história para outro vídeo. O fato é que a higiene das rainhas revela, no final de tudo, nem sujeira e nem negligência. Revela um conjunto de condições físicas, médicas, culturais e políticas que faziam do corpo feminino real um campo de batalha permanente entre o que a medicina entendia, o que o protocolo da corte exigia, o que a biologia demandava e o que o poder precisava que fosse invisível. No final das contas, as rainhas eram tratadas como símbolos, instrumentos de aliança, máquinas de produzir herdeiros e raramente como corpos físicos com necessidades físicas reais. E quando esses corpos falhavam, quando a infecção chegava, quando a gota destruía as articulações, quando os dentes apodreciam e os partos repetidos destruíam o assoalho pélvico, a narrativa oficial encontrava uma maneira de tornar o colapso físico algo diferente do que era. Um corpo humano submetido a condições que nenhum ser humano deveria ter que suportar. O perfume não escondia apenas odor, escondia a verdade de que por baixo da coroa tinha uma pessoa com um corpo que adoecia, sangrava, envelhecia e morria da mesma forma que qualquer outro corpo, independentemente de qual Deus havia supostamente colocado aquela coroa na cabeça. E essa verdade, mais do que qualquer escândalo político ou intriga da corte, é a coisa que os criadores da narrativa de poder sempre tiveram mais interesse em esconder. O perfume era o mais barato dos instrumentos de propaganda e funcionou incrivelmente bem. É só você ver os perfumes Chero de Cou até hoje lá da França. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você todos os dias e sem falhar. E nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steffi Flix.